Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Theo de Física e estamos aqui para mais uma aula de Física. Hoje a ideia é explorar um conceito de Física que está sempre nos concursos aí, seja nos concursos militares, seja nos vestibulares tradicionais, está sempre presente. E eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou pegar 4 questões, 2 do Enem, uma da EAR, que é a Escola Especialista da Aeronáutica, e uma da EAN, que é a Escola da Marinha. E em cima dessa, eu vou apresentar as 4 questões para vocês, sem dar a resposta. Depois eu vou trabalhar o conceito que está por trás dessa questão que te ajuda a resolver essa questão. E aí eu volto nas questões aí para ver se você teria um olhar diferente para elas depois que a gente apresentou este conceito, que provavelmente é um conceito bastante simples, provavelmente vocês conheçam. Ok? Então, não esqueçam de curtir aí, de compartilhar, que vocês ajudam muito o canal. Tá ok? Vamos lá para a questão? A primeira questão, galera, é a questão do Enem. É uma questão do Enem de 2011 e diz o seguinte: segundo Aristóteles, uma vez deslocados de seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados de naturais. Então Aristóteles acreditava na ordem do o cosmo, né? Aquela organização das coisas, as coisas têm os seus lugares certos, então os elementos terra, água, ar e fogo, a terra são os elementos formados de substâncias graves, corpos graves que retornam sempre ao chão. Então, uma vez posto em movimento, eles retornam para sua posição natural. Já em um movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquiria um movimento natural. Então, ou seja, se eu pego uma pedra e empurro ela, ela está em movimento porque é um movimento forçado, cessando a força, cessando a causa do movimento, ele retorna ao repouso. O que ele está dizendo para nós aí é que a tendência natural dos corpos é sempre retornar ao repouso. Posteriormente, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado, através da lei da... Então, qual dessas leis aqui? A da inércia, ação-reação, gravitação universal, conservação de massa, conservação de energia. Qual dessas leis que Newton usou para confrontar a ideia aristotélica? É essa questão, veremos a resposta em breve. A próxima questão também é do Enem. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em 2 planos inclinados, sem atritos e com a possibilidade de se alterar os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada. Então a figura da qual ele está falando é essa aqui. Então ele diz aí que solta uma esfera, ela desce um plano inclinado sem atrito e sobe, esse aqui é o plano de subida, e atinge sempre a mesma altura no máximo, né? Não havendo atrito. Se houver atrito, tem aí uma perda de energia, né? E esse ângulo aqui, que é o ângulo de subida, em que ele vai mexer nesse ângulo aí. Vamos continuar aí com a questão. Vamos para o próximo parte da questão. Bom, se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera, então ele vai pegar o plano de subida e vai reduzir no ângulo até chegar em zero. E ele quer saber o que vai acontecer. Então tá aqui. Imagina você que esta é a situação, a bolinha desce e ela sempre atinge aqui a mesma altura. Isso aqui eu vou mexer nessa figura. O Enem não deu essa possibilidade, né? Óbvio. Agora imagina que eu vou diminuir esse ângulo aqui, olha. Fiz um ângulo um pouco menor. Se eu soltar a esfera, ela vai percorrer uma distância maior.
e o Galileu disse que ela deveria subir à mesma altura. Se eu diminuir mais esse ângulo, ela, segundo o Galileu, sobe à mesma altura. O ângulo aqui é menor, então ela percorreu uma distância bem maior do que na primeira situação. Tá ok? E se por acaso esse ângulo ficar zero, o que acontece? É esta a brincadeira. O que vai acontecer aí? Tá? Eu vou sair daqui, porque senão não vai dar para ver as alternativas. Bom, alternativa A, ele diz que se esse plano for a zero na horizontal, essa esfera manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Para ter impulso tem que ter força, né? Manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la. C. Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la. E D. Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento. E E. Aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu movimento. Então tá aí as 5 alternativas, já já a gente volta aí na resposta. Bom, questão da EAR agora, né? Uma questão aí que a EAR usou uma tirinha para poder explorar esse conceito. O personagem Cebolinha, na tirinha abaixo, vale-se de uma lei da física para executar tal proeza que acaba causando um acidente. A lei considerada pelo personagem é... Então qual é aqui a brincadeira aí do Cebolinha? O Cebolinha resolve aí puxar a toalha da mesa bem rapidamente. Talvez você já tenha visto brincadeiras assim, demonstrações. Eu vi uma na internet bastante interessante. O cara amarra uma toalha numa mesa que está cheia de copo e arranca com a moto, né? Amarra a toalha na mesa, amarra a toalha numa moto, né? E sai puxando e nada cai. Bom, enfim, ele puxa aqui, vupt, e deu tudo certo, né? As coisas não caíram, mas a mãe vinha vindo lá com um prato lá e causou um acidente. Bom, aí o que importa é o seguinte, para tal proeza do Cebolinha, de qual foi a lei que ele se apoiou para fazer isso? Será que foi a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, a segunda lei de Newton, F igual a ma, a terceira lei de Newton, ação-reação, ou a lei da conservação de energia? Essa é da EAR. A próxima questão e última de hoje é a questão da EAN, que é a questão da Marinha. O que ela explora aqui? Ela também vai explorar uma tirinha. Ela fala, observe a figura a seguir. Ela vai te dar uma figura, um personagem aí que pelo menos eu desconheço, é um rapaz, aqui tá andando de skate, de repente o skate, pá! Aqui no balãozinho, a EAN, né, facilitou bastante. Aqui no balãozinho já diz aí o rapaz dizendo, um corpo em movimento tende reticências. Aí bateu aqui e ele saiu voando. E ele fala permanecer em movimento. Essa aqui é a tirinha que a Yara apresenta, na minha opinião, já está quase dando a resposta, né? Bom, assinale a opção que indica a lei da física, que foi parcialmente representada na figura acima. E aí ele dá a gravidade, a lei da ação e reação, a lei da inércia, a lei de Coulomb e a lei de Ohm. Bom, galera, todas essas questões têm algo em comum. Todas essas questões estão baseadas, aí já estou dando a resposta, na famosa lei da inércia. Então vamos explorar o que é a lei da inércia, o que é esse conceito, o que é esse princípio, na verdade. É o princípio da inércia. Tá? O que é esse princípio? Eu estou pegando aí 3 videozinhos, 4 videozinhos na verdade, para antes de apresentá-las, mostrar isso no dia a dia para nós. Veja esse vídeo aí. A imagem parece que não está muito legal, mas dá para ver que um caminhão cheio de carrinhos de mercado se move, sai, entra em movimento e os carrinhos ficam, né? E por que será que isso acontece? Tem a ver com a inércia? Não é? O que está acontecendo aí? Isso ajuda a gente a responder as questões anteriores? Vamos ver o próximo vídeo. O próximo vídeo é um rapaz andando de skate
aí tem uma mangueira, parece que está passando água, né? O ciclista passa por cima, a roda é grande, mas o skate para ali nessa mangueira e o skatista continua em movimento, né? Então é uma forma bastante violenta de entender o que é a inércia. É um vídeo legal. Outro vídeo aqui que eu coloquei para vocês, será que ajuda a responder também a questão? É um cara aí abrindo a porta do metrô e eu acho que ele esqueceu a lei da inércia, eu não entendi a lei da inércia, não sabe que está compartilhando do mesmo movimento e tenta descer e se dá mal. E o último vídeo que eu quero mostrar para vocês para ajudar a compreender o que nós estamos falando, que é a inércia, é este aqui. Uma bolinha girando dentro de uma bandeja e de repente o cara tira lá um quarto dessa bandeja e como ela não tem mais o contato com a lateral, não existe mais força. Para existir força precisa existir o contato aí. Como é que eu vou empurrar um corpo, né, sem esse contato aí? E aí perdeu a ação dessa força, que o que a bolinha fez? O movimento natural, que é a tendência de manter o seu estado de movimento em linha reta, ok? Então essa aí, já mostrei 4 vídeos para a gente entender a inércia aí meio na prática aí, tá? Esse é o primeiro cara que apresentou esse conceito de inércia. Parece que, eu não me lembro muito bem, mas que ele aceitava até o movimento circular, às vezes como movimento inercial. Ele estava formando o conceito da inércia, né? E ele queria entender como é que pode a Terra se mover sem que nada saísse, né, a Terra girando ao redor do Sol, girando em torno do próprio eixo, como é que isso pode acontecer sem sair jogando os corpos aí para fora, né? Então Galileu estudou, ele era um copernicano, aceitava as ideias de Copérnico como sendo a Terra, o Sol, o centro e a Terra girando o entorno, e ele queria entender como é que a Terra poderia se mover e a gente não perceber esse movimento, ok? Já Newton, se aproveitando não, né? Baseando-se nas ideias de Galileu e de Kepler, sintetizou todas essas leis da mecânica e Galileu começa com o princípio da inércia e Newton dá o toque final, sintetiza toda a mecânica, tá? Bom, mas estamos falando da inércia, afinal de contas, o que é essa lei da inércia, professor? É essa que responde essas questões? Como é que eu vejo isso? Eu peguei aqui um livro que eu tenho, que é A Evolução da Física, do Albert Einstein e Leopold Infield, e pus um trecho aqui falando sobre a inércia para a gente ler antes da gente pensar um pouquinho mais nela. Então vamos ler o trecho deste livro que fala sobre inércia. Ele diz o seguinte: a ideia intuitiva é que tanto mais seja a ação, tanto maior será a velocidade. Assim, a velocidade indica se há ou não forças externas atuando sobre o corpo. Galileu mostrou mais corretamente que se o corpo não é puxado ou impelido, nem influenciado de qualquer outra maneira, ou mais sinteticamente, sem nenhuma força externa atua sobre ele, esse corpo move-se uniformemente, isto é, sempre com a mesma velocidade e em linha reta. Assim sendo, a velocidade não indica que forças externas estão ou não agindo sobre o corpo. A conclusão de Galileu foi mais tarde formulada por Isaac Newton nos termos da lei da inércia. Tornou-se uma das primeiras coisas sobre a física que costumamos decorar na escola. Todos os corpos conservam-se em estado de repouso ou em movimento uniforme em linha reta, salvo se forem compelidos a mudar esse estado de ação de forças exercidas sobre ele. Tem um errinho aqui, né? Bom, vamos ver o que está sendo dito aí. Então essa é a lei da inércia, que eu coloquei aqui escrito um pouquinho diferente. Todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja impelido a mudar esse estado por forças aplicadas sobre ele. Então o que a gente está dizendo aqui é bastante claro,
que não é necessário força para se manter movimento. O papel da força não é manter movimento. O papel da força é alterar movimento. Tá? Numa linguagem mais matemática, vamos escrever aqui, ó. Se a força resultante que age sobre um corpo for zero, o corpo está em equilíbrio. Só que, para os gregos, como Aristóteles, por exemplo, eles aceitavam só uma forma de equilíbrio. Força resultante igual a zero, então o corpo só poderia estar estático, em repouso. A física aristotélica ela é bastante infantil, né? Se você empurra um corpo e ele para, e você pergunta para uma criança por que ele para, automaticamente, nem todas vão dizer isso, mas muitas crianças vão dizer que o corpo para porque a força acabou. É lógico que isso depende da idade da criança, se ela está na escola já ouviu falar sobre atrito, alguma coisa assim, às vezes ela já responde mais corretamente, não sei se porque pensa corretamente ou se porque já foi levada a pensar dessa maneira. Mas naturalmente a gente pensa, se você empurra um corpo e ele para, se eu empurro um objeto sobre uma mesa e ele para, é porque a força acaba. Isso Galileu e Newton sintetizaram e chegaram à conclusão, confrontaram as ideias aristotélicas e chegaram que não é bem assim. Né? Se a força resultante for zero, se o corpo em repouso está, em repouso ele permanece. Você não vai pôr um corpo em movimento sem a aplicação de uma força, ok? No entanto, se o corpo estiver em movimento, já estiver em movimento, e as forças sobre ele se anularem ou se equilibrarem e a resultante for zero, sendo zero e ele já estando em movimento, o corpo vai manter esse estado de movimento. Esse movimento não é um movimento qualquer, é um movimento retilíneo. Esse R aqui é de retilíneo. Retilíneo quer dizer em linha reta. E uniforme, para nós uniforme quer dizer com velocidade constante. Tá? Mais precisamente, a gente vai dizer que o vetor velocidade é constante. Quando eu falo em vetor, tem essa setinha aqui em cima, a gente está dizendo que a sua velocidade mantém-se constante em direção, mantém-se constante em sentido e mantém constante também o módulo, o valor, a intensidade, a magnitude desta velocidade permanecerá constante. Quando se diz que a resultante é zero, a gente está querendo dizer, por exemplo, imagine uma bola de futebol e que eu aplique uma força F1. Você não pode ter, através da aplicação de uma única força sobre um corpo, a situação de equilíbrio. Mas se eu aplicar um conjunto de forças sobre esse corpo, pode acontecer dessas forças estarem em equilíbrio. E se essas forças se equilibrarem, o que eu tenho é a situação de força resultante igual a zero. E o efeito? O efeito só podem ser dois. Se o corpo em repouso estava, em repouso ele irá permanecer. Então ele fica em repouso e permanece com velocidade, ele fica em repouso, velocidade exatamente igual a zero. Mas se ele for posto em movimento, se ele já estivesse em movimento quando a resultante tornou-se zero, ele mantém o movimento, mas não é um movimento qualquer, é um movimento em linha reta com velocidade constante. Esta é a lei da inércia. Tá? Podemos ver esse videozinho aqui. Deixa eu começar de novo esse vídeo aqui. Observa que tem um objeto e esses objetos, não sei se dá para enxergar muito bem, eles vão entrar em movimento no espaço. Imagina como se fossem foguetes, vários objetos em movimento. Perceba que sobre a ação de força, esses corpos só podem se mover em linha reta com velocidade constante. Então está aqui, ó, corpo se movendo em linha reta com velocidade constante, outro corpo, tudo em linha reta com velocidade constante. O papel da força é alterar o movimento. Agiu força, eu tenho aqui um impulso, olha lá, o foguete ligou, eu tenho um impulso que altera esse estado de movimento, que a gente vai ver mais tarde que é a minha aceleração. Se surgiu a força, surgiu a aceleração e altera o estado de movimento do corpo. Ok? Bom, voltando para a questão, agora ficou fácil, né? A primeira questão do Enem de 2011, aí que ele dizia que os corpos voltam para o seu estado natural e cessando o movimento daqueles corpos que se movimentam
no movimento forçado, né, cessando a sua causa, eles retornariam para o repouso. E não é verdade. Eles voltam ao repouso porque existe atrito. Se não houvesse força nenhuma e eu retirasse todas as forças que agem sobre o corpo, a tendência natural que os gregos não aceitavam é que o corpo vá se manter em movimento, né, com velocidade constante. Tá legal? E quem é essa lei? É a lei da inércia. Então a resposta dessa questão é a alternativa A. Ok? A próxima questão. A próxima questão, também que era do Enem, é sobre aquele plano inclinado. E agora, se o plano, se sumiu tudo aqui do plano, só tem horizontal, o que vai acontecer? A. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Perfeito. Quando ela descer, pegar no plano, o impulso resultante, ela no plano, se você já estudou um pouco de física, realmente aparece uma força para baixo, que é o peso, uma para cima, que é normal, se você já estudou, mas elas estão em equilíbrio, não existe movimento na vertical. Não tendo atrito, que ele já disse no texto que não existia atrito na superfície, eu não tenho nenhuma outra força que esteja agindo para dar um impulso contrário ao movimento. Então a velocidade permanece constante. Tá? Alternativa A. Não pode ser alternativa B, porque na alternativa B ele diz que manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-lo. Empurrar requer contato, então para que o impulso mantenha, eu tenho que ter a ação de uma força agindo sobre ele, empurrando. Quem estava puxando ele para baixo é a força gravitacional, era o peso. Essa força continua puxando ele para baixo, só que equilibra com a força de apoio para cima. Então não vai existir mais movimento na vertical. E na horizontal aqui, a única força que poderia estar agindo seria a força de atrito, contrário ao seu deslizamento, que iria, aí sim, diminuir a sua velocidade. Mais uma vez que no texto diz que não tem atrito. Tá? Então a gente fica com a alternativa A também. Tá? A questão da EARE 2016, quando ele puxa aqui, zupt, arranca a toalha e tudo fica sobre a toalha, embora ele tenha causado um acidente. O que está acontecendo aqui? Essa toalha deve ser muito lisa, a força que ela vai provocar sobre os corpos é muito pequena. Como ela é puxada muito rapidamente, não dá tempo dessa força agir, e a tendência natural dos corpos, estando em repouso, é permanecer em repouso. Estando em movimento, é continuar em movimento. Como copos, praças, coisas estão em repouso, tende a permanecer em repouso. A força não foi capaz de... A força era muito pequena, tendia a zero, não foi capaz de arrancar, pôr esses corpos em movimento. Que lei é essa? É a primeira lei de Newton, é a lei da inércia. E por último, nós até vimos num vídeo que eu mostrei para vocês, o skatista bateu e continuou seu movimento naquela mangueira lá. Então a tendência natural dos corpos é manter o seu estado de repouso, se em repouso estiver, ou manter o seu estado de movimento, se em movimento estiver. Às vezes eu brinco no cursinho de que a lei da inércia é a lei da teimosia. Como assim, professor? A lei da teimosia. É a lei da teimosia porque ela é a seguinte, né? Se um corpo está em repouso, você tem que aplicar uma força, agir sobre ele para colocá-lo em movimento. Ele vai sempre se opor a entrar em movimento. Mas uma vez estando em movimento, ele vai se opor a alterar esse movimento, a fazer uma curva, a diminuir a velocidade. E isso só acontece se novamente eu aplicar uma força. Tá? E o que vem a explicar isso é a lei da inércia. Então, todas as questões aqui, a resposta é a lei da inércia. Ok? Galera, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Né? Curta, compartilha, manda pergunta, pede questão e ajuda eu a tocar esse canal para frente. Tá ok? Já agradeço a vocês a participação, a ter assistido, a ter compartilhado e vamos nos ver aí já amanhã, provavelmente, na próxima. Eu estou tentando pôr um vídeo por dia, não sei até onde eu vou conseguir isso. Então nos vemos aí amanhã no próximo vídeo, ok? Obrigado, até mais.